alguém que viria, contra o mal lutaria, venceria afinal. Jesus, que é a fonte de luz. Olá, amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre nós temos o título O Evangelho de Marcos e já estamos na 7ª semana ensinando os discípulos, parte 1. Iremos analisar muitas coisas aqui. Você que é estudante da Bíblia, você que estuda com afinco, com dedicação, você que é amante da teologia, você é nosso convidado para estar aqui. E eu digo para vocês que é uma tremenda satisfação ter a sua companhia, o seu apoio, a sua participação. É sempre gratificante poder ler os seus comentários, orar por você, por sua vida, saber que estamos sendo úteis no seu crescimento espiritual, no seu desenvolvimento dos aspectos harmônicos da mente, do espírito, para que você possa usar amplamente as suas habilidades para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Nós iremos então estudarmos essa lição a partir de hoje e continuo contando com seu apoio, dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Nosso foco aqui é pregarmos o Evangelho e à medida que você deixa o seu like, à medida que você se inscreve, o YouTube entende que você ali está interagindo também nos comentários e ele vai sugerir esse tipo de conteúdo para outras pessoas ao redor do mundo, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer aqui o nosso trabalho, que é um trabalho totalmente voluntário, para que nós possamos juntos crescermos na graça, no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe você. Nós vamos estudar então a nossa lição. Antes de começarmos, eu gostaria de explicar para você que a lição de hoje será uma lição um pouco mais técnica, devido a termos muito texto para lermos, muitos assuntos, muitos pontos em que Jesus se ateve, um momento aqui, um momento ali, e em cada desses aspectos nós vamos ver. Então vamos ter aqui alguns suplementos teológicos, alguns suplementos proféticos, baseado no livro Desejado de Todas as Nações, que é o livro base, é o livro com o texto complementar, que está dando para nós um complemento, uma abrangência do assunto de forma profética. Temos os profetas antigos, que são aqueles que escreveram a Bíblia. E Marcos, ele é um apóstolo. Marcos, ele é também um homem profeta inspirado por Deus para escrever as Escrituras Sagradas. Homens santos, movidos pelo Espírito Santo, não falaram de si mesmo, nem suas próprias opiniões, mas escreveram movidos pelo Espírito Santo. E também temos o profeta moderno, o profeta atual, que vem também nos dando complementos do assunto, nos ajudando a entender melhor ainda o texto. Por isso, é preciso que você não apenas ouça o comentário da lição, mas é importante que também você olhe para a tela, que nós vamos aqui apresentar alguns suplementos teológicos e proféticos que serão colocados na tela para sua melhor compreensão do texto, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos avançar então com o nosso estudo. Então, muito bem, estudo de hoje, ensinando os discípulos, parte 1, lição 7. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, a lição, logo de imediato, ela dá para nós a instrução de que nós iremos analisar hoje o capítulo 8 e o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E na primeira metade de Marcos, concentra a atenção em quem Jesus é. Já a segunda metade de Marcos começa a apresentar a narrativa de que Jesus quer saber o que eles pensam que ele é. Jesus, ele começa agora não tanto apenas curar as pessoas, mas ele começa a separar um tempo a mais com os seus discípulos para os instruir, porque ele sabia que em breve ele partiria e ele precisava que os seus discípulos ficassem bem preparados, não estivessem decepcionados, conseguissem entender algumas coisas. Então Jesus vai evitar de fazer muitos milagres e vai separar um momento para estar com os discípulos para dar instruções. Por isso que o título é Ensinando Discípulos, parte 1. E na próxima semana vamos estudar ainda alguns outros ensinamentos, algumas outras instruções que Jesus vai passar aos discípulos, tá bom? Então, da última parte de Marcos até o fim de Marcos 10, Jesus se concentra em ensinar seus discípulos a respeito de sua jornada. Nesses capítulos, ele fará previsões sobre a cruz,
que serão seguidas por instruções especiais sobre os seus discípulos. Então, a partir do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus está indo para a cruz. O caminho é a cruz, é o seu alvo, é o ponto. E ele começa já a preparar os seus discípulos. Então, tendo feito essa introdução, nós vamos para a parte de domingo, que tem como título Vendo Claramente. Nós vamos analisar aqui alguns pontos importantes e a nossa lição, ela sugere que leiamos Marcos 8, 22 até o 30, e nós vamos fazer uma leitura comentada e depois vamos levantar aqui algumas questões e tentar responder alguns pontos. Vamos ler o verso 22 e o 23. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Veja bem, o texto está dizendo para nós que Jesus ele começa a sair das regiões em que ele estava, que era a terra pagã, que era a terra de Decápolis, ele volta para Betsaida, aonde foi próximo ao local onde ele fez a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus está voltando novamente, ele está indo para o local onde as pessoas terão ali mais oportunidade de o perseguir e o levar à cruz. Perceba, Jesus está saindo do local onde ele estava mais seguro e está indo em direção a Jerusalém, que será o local onde o clímax de seu sofrimento, de sua morte e ressurreição irá acontecer. E trazem para ele um cego e colocam diante dele esse cego para que ele o tocasse. Verso 23. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Então, uma coisa importante aqui, Jesus leva o cego para fora da cidade, para fora da aldeia de Betsaida, para operar a cura. E ele quer com isso fazer o que? Ele quer evitar a publicidade, é um primeiro ponto. E segundo, ele quer ajudar aquele homem, aquele cego, a concentrar-se no que ele vai fazer, na operação daquele milagre, e a compreender o real propósito da cura de Jesus para ele. Porque o texto vai continuar dizendo, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Que maneira um tanto diferente de Jesus curar, não é verdade? Um único momento na Bíblia que Jesus cura uma pessoa em duas etapas. E aí fica a pergunta para nós, que também é uma pergunta da lição. Por que Jesus efetuou essa cura em duas etapas e não efetuou essa cura de forma completa e plena como ele fazia anteriormente? Eu pergunto a você, Jesus tinha poder para curar esse homem de uma única vez? Sim, ele tinha poder para isso. Então por que não o fez? Nós vemos que nos relatos que lemos anteriormente e outros que existem nos outros evangelhos sinóticos, que Jesus curou as pessoas à distância, curou apenas com toque, apenas falou e as pessoas foram curadas. E outras ele nem mesmo tocou para que elas pudessem ser curadas. Então Jesus tinha um objetivo aqui ao tocar nesse homem e efetuar a cura em duas etapas. Vamos então entender um pouco melhor isso? Jesus também, ele pergunta, vê alguma coisa? Nós vamos entender isso. Olha para a tela. No livro Interpretando as Escrituras, nós encontramos esse parágrafo, que é uma citação de um grande teólogo com respeito a essa questão da saliva, de Jesus aplicar saliva naquele homem. É um tanto estranho que Jesus operasse uma cura e pode parecer um tanto quanto asqueroso, estranho, anti-higiênico, contra as leis sanitárias, na verdade. Mas olha só o que diz o relato. Correm afirma que existia a seguinte crença nos dias de Jesus. Para enfermidades oculares, a saliva era comumente usada, mas somos informados de que há uma tradição de que a saliva do filho primogênito de um pai tem virtudes curativas, mas não o filho primogênito de uma mãe. Agora, vejamos o significado do que Jesus fez. Comumente, se acreditava que Jesus era o filho ilegítimo de José com Maria, porque José era pai de filhos antes de se casar com Maria. Jesus não era o primogênito de José. E nós vemos aí uma relação que isso também é explicado no livro das Outras Nações, página 86. Então vamos parar aqui e entender um pouco o que nós lemos. Existia uma tradição popular da época em que se acreditava que a pessoa que era o filho primogênito de um homem, ele, com o seu poder curativo, miraculoso, quem sabe fosse um curandeiro, com a sua saliva ele poderia ter algum tipo de poder de curar. Mas Jesus, a sua família era mal falada, porque eles entendiam que Jesus não era um filho primogênito de José, porque José tinha outros filhos, ele era viúvo quando se casou com Maria, como diz no Desejado das Nações, página 86.
Naquela época, Maria e José ficaram mal falados, pois Maria dizia que tinha sido engravidada pelo Espírito Santo, que não tivera relações com José antes do casamento, e José a tomou. Muitos diziam assim, olha, Maria ficou grávida de um outro relacionamento e José é quem assumiu o filho, assumiu o menino. Então percebam, era improvável que Jesus pudesse curar através de sua saliva. Portanto, segundo a medicina popular judaica, Jesus não seria capaz de curar doença dos olhos com a sua saliva. A saliva de um filho primogênito de uma mulher, que era a relação de Jesus com Maria, não tinha nenhum poder curador. Assim, isso também excluiria Jesus de curar doença dos olhos como ele fez. Todavia, Jesus era capaz de corrigir problemas oculares com sua saliva. Usando a superstição da medicina popular judaica, Jesus evidenciou que ele não era o filho ilegítimo de José, como muitos o acusavam de ser, mas era o que afirmava ser o Filho unigênito de Deus. Que coisa incrível, não é mesmo? Jesus, então, ele faz essa cura em um primeiro momento com a sua saliva e em duas etapas, porque ele queria demonstrar para as pessoas quem ele era. Lembra-se que Marcos está ensinando que Jesus era Deus, e ele está evidenciando isso em todos os momentos no seu livro, tá certo? Então, quando voltamos agora para a leitura, a partir do verso 24, ainda no versículo 23, Jesus perguntou-lhe, vês alguma coisa? A única vez que Jesus faz uma pergunta como essa para alguém que ele estava curando é esse momento. Nós notamos que essa pergunta tinha o objetivo de fortalecer a fé daquela pessoa que estava sendo curada, ou seja, daquele homem que era cego. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então, quando nós olhamos para a pergunta que diz assim, pergunta 1, por que foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes no cego para curá-lo? E que lições podemos tirar deste relato? Jesus, ele tinha poder para curar esse cego de uma única vez? Sim, nós vemos isso, já falamos que em vários outros relatos ele fez isso. Agora, o cego, será que estava preparado para receber essa cura em apenas um único momento? Alguns teólogos dizem que, ao que parece, este homem que era cego, ele era cego desde seu nascimento. E se ele voltasse a ver subitamente, isso poderia causar nele algum tipo de atordoamento, algum tipo de náusea, alguma dificuldade em que ele ficasse atordoado. Então Jesus também pode ser que ele operou a cura em 2 etapas para que aquele homem exercesse mais fé nele. E esse processo em 2 etapas vai ampliar a cura de forma gradativa para que aquele homem pudesse então exercer mais fé no seu Senhor. Não é? Ou outro ponto que podemos tirar aqui também na nossa lição é que Jesus pode ter feito essa cura em 2 etapas porque ele estava instruindo os seus discípulos com respeito às previsões do que iria acontecer no futuro com respeito a si mesmo, que ele seria levado para Jerusalém, seria traído, seria tomado pelos que o perseguiam, que eram os judeus, os fariseus da época, os rabinos que tinham inveja e ciúme dele, e que ele seria morto e ressuscitaria no 3º dia. Os discípulos não estavam compreendendo isso, e com essa cura em 2 etapas, Jesus estava querendo dizer um ponto muito importante. Jesus queria representar para os seus discípulos que ninguém vê toda a verdade de forma imediata. E por mais que eles não estivessem entendendo aquilo por completo naquele momento, chegaria um momento que eles entenderiam por completo a situação. Após a sua morte e a sua ressurreição, tudo faria sentido agora na sua mente, por mais que não fizesse neste exato momento. Muito bem, a nossa lição, ela fez essa pergunta, e numa segunda parte da mesma pergunta diz assim, que lições podemos tirar deste relato? Muitas vezes vemos pessoas que entram à igreja, após serem evangelizadas, já se considera um cristão cabal. A decisão e a promessa de ser membro de uma igreja é o começo de um longo caminho de crescimento na graça de Cristo Jesus. Se a gente vivesse 100, 1000 ou até milhões de anos, sempre existiria mais a conhecer sobre as riquezas e a beleza de Jesus Cristo. Quando estivermos na eternidade, nós teremos novas aspirações a realizar, novas ambições a conquistar. Teremos ali a oportunidade de viajar e conhecer novos lugares
iremos admirar outras extensões de coisas acima do que a nossa mente agora consegue compreender. Será algo magnífico e maravilhoso. Avançando para o restante então do nosso texto, nós lemos até o verso 24, vamos ler o verso 25 agora, que diz: Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-os Jesus embora para casa, recomendou-lhes: Não entreis na aldeia, que é a aldeia Betsaida. Na sequência, no versículo 27, nós lemos assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que sou eu? Então nós vemos aqui que precisamos analisar por que Jesus faz essa pergunta. Lembre-se, ele está agora querendo ensinar os seus discípulos sobre a sua identidade. E ele vai levar agora os discípulos sobre um contexto onde estava repleto de adoração. Olhem só para a tela o texto complementar, o suplemento teológico que eu trouxe para vocês. Jesus e seus discípulos estavam à sombra do Monte Hermon, a montanha onde muitos dos grandes líderes religiosos de Israel haviam experimentado a presença de Deus. Havia nesta área 14 templos de Baal, onde os sírios adoravam seu Deus. Um pouco mais além ficava uma caverna profunda, na qual se cria que Pan, o deus da natureza, havia nascido. Herodes havia construído ali um templo para adoração a César. Nesse ambiente religioso, Jesus, o pregador itinerante da Galileia, confrontou seus discípulos com as questões de sua identidade. Então perceba que ponto interessante que nós temos aqui. Ao redor existia 14 templos a Baal, ao redor ali existia uma caverna onde criam que o deus Pan, o deus da natureza, havia nascido. Ao redor ali existia também o templo de adoração a César. Você precisa entender que Jesus estava saindo de uma localidade indo para outra e ele chega em Cesareia de Filipe. Aonde era isso? Quando Herodes o Grande ele morreu, o grande governante que governava tudo, ele deixou para os seus filhos a divisão dos reinos ali de Judá. Então, um que era Arquelau, Herodes Arquelau, cuidava de uma parte, outros que era Herodes Antipas cuidava de outra parte, outro que era Herodes Filipe cuidava de outra parte. E ali em Cesareia de Filipe, o pai deles, que era Herodes o Grande, tinha construído um templo de adoração a César. E agora Filipe, ele tinha reconstruído, remodelado, reestruturado aquele templo que já estava um pouco velho, um pouco antigo, para que o povo continuasse adorando o imperador César ali. Naquela época existia o culto ao imperador, onde as pessoas cultuavam, se prostravam diante do imperador, e essa era uma prática comum naquele tempo. Então Jesus está imerso em meio a esse contexto de adoração, e ele vira para os discípulos e diz assim: Olha, quem os outros dizem que eu sou? O verso 28 diz assim: E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Interessante que eles começam a dizer: Olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é um profeta, alguns dizem que o Senhor é um guru, alguns dizem que o Senhor é um profeta da linhagem de Ezequiel, linhagem de Isaías, outros dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, não é? Então perceba, ele faz a pergunta da questão coletiva e vai trazendo para o particular. E ele vira então no versículo 29 e diz: Mas e vocês que estão comigo me acompanhando há todos esses anos, de pertinho, quem vocês dizem que eu sou? Uma coisa é o que os outros de fora dizem sobre mim, mas eu quero saber o que vocês que estão comigo dizem de mim. E respondeu-lhe Pedro: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Então nós precisamos analisar aqui um ponto muito importante dessa fala de Pedro. Pedro diz: Nós sabemos que tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Messias, aquele que nós esperávamos. O Senhor é o Cristo. Cristo significa Messias, significa ungido. Olhem só o que está na tela do livro Diário de Todas as Nações, na página 328, parágrafo 3. A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do crente. É aquilo que o próprio Cristo declarou ser a vida eterna. A posse desse conhecimento, no entanto, não oferece motivo para nos gloriarmos a nós mesmos. Não fora por meio de sabedoria ou bondade do próprio Pedro que ele havia sido revelado. De si mesma não pode a humanidade nunca chegar ao conhecimento do divino. Nós precisamos de Deus até mesmo para conhecer sobre Ele. Tudo que sabemos sobre Ele é porque Ele se revelou a nós. Nunca é o ser humano que busca Deus, mas é sempre Deus que busca o ser humano. Olhem que coisa mais magnífica. Deus se revela a nós. Teologia é estudar
como se Deus revelou-se a nós. Nós só podemos conhecer a Deus a partir do que Ele nos revelou. Continuando a leitura. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderá tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Jó 11, verso 8. Unicamente o Espírito de adoção nos pode revelar as coisas profundas de Deus, as quais o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Deus nos las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. O segredo do Senhor é para os que o temem. Perceba que aqui está citando Salmos 25, verso 14, que os segredos do Senhor é para aqueles que obedecem, para aqueles que o temem. Jesus se revela para aqueles que são humildes. E o fato de Pedro ter discernido a glória de Cristo era uma prova de que fora ensinado por Deus. João 6, 45. Perceba que Pedro, ao dizer essas palavras, ele fala isso porque o Espírito de Deus estava atuando nele, o próprio Deus estava se revelando. E é por isso que Jesus diz, quando vamos para o Evangelho de Mateus, ali diz o verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Simão era o nome de Pedro, Bar significa filho e Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha, você não conseguiu explicar isso do seu próprio entendimento. Isso foi lhe dado do céu. O verso 18, também eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba que aqui nesse texto de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27, não traz essas palavras. Por isso que nós pegamos esse texto complementar de Mateus 16 para entendermos o elogio que Jesus fez ali a Pedro e por que Jesus disse que Pedro era uma pedra e sobre essa pedra edificaria a sua igreja. A pedra que Jesus está dizendo é com referência a Pedro ou ele está dizendo assim, Simão, tu és Pedro e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Será que seria assim? Ou ele estaria dizendo, Pedro, você é pedra e sobre você eu edificarei a minha igreja? Alguns leem esse texto e entendem que Pedro seria o primeiro Papa. Será que isso é real? Pois bem, o livro Desejado das Nações, na página 328, diz assim, a palavra Pedro significa pedra, uma pedra movediça. Pedro não era a rocha sobre que a igreja estava fundada. Pedro ele era oscilante, era impetuoso, às vezes estava animado, às vezes desanimado. Em um momento dizia que iria morrer com Jesus, em outro momento ele se sentia fraco e traía Jesus. Em alguns momentos ele estava disposto a dar a vida e em outros momentos ele ficava com medo e vacilava. As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou-se o Senhor com imprecações e juramentos. A igreja foi edificada sobre alguém contra o qual as portas do inferno não podiam prevalecer. Perceba o que o texto está dizendo. As portas do inferno prevaleceram contra Pedro quando ele negou a Jesus e agora nós vemos que a igreja foi edificada sobre alguém que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra ele. Olhem só alguns outros textos aqui. Esse texto de Desejados das Nações traz alguns textos complementares da Bíblia, onde apresenta para nós que Jesus é a rocha. Jesus estava dizendo que ele é a rocha pela qual a igreja pode estar fundamentada. Olhem só. Séculos antes do advento do Salvador, Moisés apontara a rocha, perceba que está em negrito, a rocha da salvação de Israel. Deuteronômio 32, 4. O salmista cantara a rocha da minha fortaleza, Salmo 62, verso 7. Isaías escrevera, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, Isaías 28, 16. O próprio Pedro, escrevendo por inspiração, aplica essa profecia a Jesus e diz ele, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2, verso 3 e 5. Esses textos deixam claro para nós que Jesus estava dizendo, Pedro, você é uma pedra movediça, mas sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, porque eu sou o alicerce. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra principal, onde toda a construção está estruturada, a pedra principal que faz toda a construção ficar
alicerçada, inamovível, sou eu. E isto é um ponto interessante aqui desse suplemento teológico que vai ajudar você no decorrer então do estudo da lição dessa semana. Ainda o livro dos Retratos das Nações, página 329, complementando esse assunto, diz: ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, fundamento é um outro termo para pedra, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11 também, Paulo afirma que Jesus é o fundamento. Sobre esta pedra, diz Jesus, edificarei a minha igreja. Mateus 16,18. Na presença de Deus e de todos os entes celestiais, em presença do invisível exército do universo, Cristo fundou sua igreja sobre a rocha viva. A rocha é Ele próprio, seu próprio corpo quebrantado e ferido por nós. Quanto à igreja edificada sobre este fundamento, não prevalecerão as portas do inferno. Que texto e magnífico! Abre a nossa mente e nos ajuda a entender completamente o que Jesus estava querendo dizer. Vocês estão certos, eu sou o Cristo e a igreja será fundamentada sobre mim. Vocês precisam entender isso para que vocês possam pregar o Evangelho ao mundo. Vamos então para a parte de segunda-feira com o título O Custo do Discipulado. O que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Marcos 8, verso 31 e 38. Vamos então analisar aqui o verso 31 ao 38 que está então na sequência. Leamos o texto. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos parar a leitura aqui e vamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, para ver o que Jesus disse mais a Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, e isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então nós vemos que Jesus repreende a Pedro. Pedro, em um momento anterior, tinha sido elogiado pelo mestre, mas agora ele realmente demonstra a pedra movediça que ele era. Ele estava querendo a melhor das boas intenções, que o mestre não passasse por nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, e ele então diz ao Senhor: não, que Deus não permita isso, de modo nenhum isso vai acontecer. Mas ali, Satanás estava usando aquele homem muito bem intencionado para continuar a sua tentação. Sim, aquela tentação que ele começou lá no deserto, dizendo assim: Jesus, se prostre e me adore, e você não precisará passar pela cruz, não precisará passar por sofrimento. Quer que eu apresente para você um meio mais fácil de você conseguir alcançar esse mundo, sem ter que passar por sofrimento? Me adore a mim, e eu lhe entregarei este reino, porque a mim foi entregue e eu dou ao quem eu quiser. Satanás está falando pela boca de Pedro. Pedro, eu sei que você está bem intencionado, mas o seu olhar está fixo apenas nas coisas terrenas. Você está apenas com medo do que vai acontecer comigo, mas é necessário que aconteça isso comigo para que eu salve toda a humanidade. O que está em jogo não é apenas a minha vida e a sua, o que está em jogo é a salvação de toda a humanidade. É o caráter de Cristo que precisa ser vindicado através de minha atitude. Perceba que coisa magnífica e interessante. Muito bem, vamos continuar lendo o texto. O verso 34 diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, lemos agora o verso 34 até o 38. Então, vamos analisar alguns pontos aqui com respeito ao que Jesus está dizendo.
Jesus está falando sobre a humildade, né? Eles precisavam, como discípulos, o que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? Eles precisavam aprender a lutar contra as tendências adquiridas e as tendências herdadas que tinham a ver com o seu próprio gosto, tinham que rejeitar os seus próprios interesses, o seu próprio eu, para fazer a vontade do Senhor, perder a sua vida para ganhá-la. Olhem o que o livro Desejado das Nações, na página 332, diz. Jesus explicou então aos discípulos que sua própria vida de abnegação era um exemplo do que a deles deveria ser. Jesus tinha se abnegado, tinha deixado o céu, o trono, a glória, a majestade, o poder, a onipresença, a onipotência. Ele tinha deixado todos os seus atributos divinos para vir a essa terra. E ele estava dizendo, olha, eu não estou requerindo de vocês algo que eu mesmo não esteja fazendo. Chamando para junto de si os discípulos e o povo que estava rodeando, disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24. Então você precisa entender que a cruz estava associada ao poder de Roma. Era o instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Quando hoje nós olhamos para esse termo, tome a sua cruz e siga-me, nós temos um pensamento porque entendemos já o contexto do que Jesus estava dizendo, sabemos o futuro de Jesus. Mas os discípulos, você tem que se colocar agora no local deles. Eles não sabiam que Jesus iria morrer numa cruz. Isso não passava em nenhum momento pela mente deles. Mas eles sabiam que a cruz era um instrumento de tortura usado pelos romanos. E usar ou carregar a cruz, como era exigido dos criminosos, do local onde eles estavam da prisão até o monte onde era então fincado a cruz para que eles fossem torturados, isso era uma humilhação que existia. Exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando iam colocar nos ombros, resistiam com desesperada violência, e até que fossem subjugados o instrumento de tortura sobre eles posto. Mas Jesus pedia a seus seguidores que tomassem a cruz e a conduzissem após ele. Mas os discípulos, suas palavras, conquanto imperfeitamente compreendidas, indicavam que se deviam submeter à mais profunda humilhação, submeter-se mesmo à morte por amor de Cristo. E quando eu li e preparava esse slide para apresentar para vocês, eu comecei a pensar em mim mesmo. Quantas facilidades eu tenho hoje como pessoa para pregar o Evangelho? Quão boas circunstâncias eu vivo e quão boas circunstâncias também você, provavelmente que está me assistindo, vive. Nós temos a oportunidade de seguir a Jesus, de cultuá-lo de forma livre, temos direito de irmos a Deus, de pregarmos de forma livre. Imagine que o chamado de Deus para nós é um chamado de humilhação. O chamado para os discípulos era para submeter-se a Deus e até estarem dispostos a morrer em resposta ao amor de Cristo. Nenhuma entrega mais completa poderia haver expressa as palavras do Salvador. Mas tudo isso aceitara por eles. Jesus não reputou o céu um lugar desejável. Enquanto nós achávamos perdidos, deixou as cortes celestes por uma vida de vitupério e insultos. E uma ignominiosa morte. Aquele que era rico nos apreciáveis tesouros celestes, tornou-se pobre, a fim de pela sua pobreza nos tornarmos ricos. Cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhada. Que texto impressionante, que texto fantástico. O que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? É renúncia. Precisamos abandonar nosso próprio eu. Nós precisamos seguir de perto a Jesus. E o que realmente isso em aspectos práticos nos diz? O que realmente precisamos renunciar? Que vocês venham mudar de hábitos, que vocês possam rejeitar aquilo que satisfazem vocês, que são os estímulos carnais, para que vocês possam satisfazer os estímulos espirituais e agradar aquele que os chamou. Para então entendermos mais propriamente o que o texto está dizendo, renunciar ao nosso próprio eu, nós podemos dizer que Jesus está dizendo que nós precisamos remover a concorrência, ou seja, filmes, excesso de redes sociais, quem sabe jogos, filmes, novelas, séries, pornografia, leituras de romance, como disse o pastor Amin Rodor, o romance para as mulheres tem o mesmo efeito que a pornografia para os homens. Então, que seja essas coisas ou outras, precisamos negar, renunciar ao nosso próprio apetite, nossas próprias paixões que são carnais,
que são desvirtuadas da vontade de Deus. Um emprego melhor, que eu teria mais oportunidades de ganhar mais dinheiro, mas vejo que eu terei que ser desonesto nesse emprego. Terei menos tempo para fazer o culto com a família, terei menos tempo para educar meus filhos, terei menos tempo para estudar a Bíblia, terei menos tempo para dar estudos bíblicos, não poderei ir aos cultos de quarta-feira, de domingo, porque irei cansar muito devido à carga horária de trabalho. Isso tudo precisa ser pensado. E Jesus está dizendo, você precisa negar a si mesmo para ganhar o reino de Deus. Aquele que perdê-la, irá ganhar. Podemos dizer aqui também outros pontos que podem ser renunciados. Por exemplo, um rapaz ou uma moça que estão pensando em se casar, precisa renunciar muitas vezes o que é agradável aos olhos, porque nem sempre aquilo que é belo é uma bênção de Deus. Podemos citar aqui o julgo desigual. Quantas vezes um jovem, uma jovem diz, eu amo tanto essa menina ou essa jovem, esse jovem, é o amor da minha vida, mas o enganoso é o coração do homem. E passa alguns momentos e essa pessoa sofre agora porque entrou em um julgo desigual. É isso que Jesus está dizendo, você precisa rejeitar o seu próprio eu, perder a vida para ganhá-lo. Pois bem, tendo comentado esse assunto aqui, nós então vamos para a parte de terça-feira com o título O Monte e a Multidão. A pergunta 3 tem sugerido para nós aqui lermos Marcos capítulo 9 a partir do versículo 1 e pergunta o que Pedro, Tiago e João viram com Jesus. Vamos ler então a partir do versículo 1. Diz assim, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que todos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Olha só que texto estranho, não é verdade? Jesus está dizendo que aqueles que estavam ali vendo e ouvindo Jesus, que eram os discípulos, alguns dentre eles veriam Jesus vindo no seu reino. Olha, mas Jesus não voltou nem mesmo até hoje. Como que aqueles discípulos naqueles dias viram Jesus em seu reino? Percebam, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, eram os 3 discípulos mais íntimos de Jesus, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, pois estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Jesus ele leva 3 discípulos com ele no alto do monte. Ele reúne seus discípulos e queria dar algumas instruções para eles. Ele vai até o deserto, tem um monte, não se sabe que monte é esse aqui. Algumas pessoas dizem até que era o Monte Sinai, mas não sabemos isso com certeza. Ele sobe naquele monte, mas ele leva apenas 3 discípulos. Aí fica então para nós uma pergunta, por que apenas 3 apóstolos viram Jesus transfigurado ali? Por que apareceu também para Jesus Elias e Moisés e não os anjos do céu? Primeiramente, nós vemos que o texto está dizendo para nós que Jesus ele disse que algumas pessoas que ali estavam não morreriam até ver o reino de Deus, a glória do reino de Deus. Então perceba, ele estava se referindo ao momento de transfiguração que eles viveriam logo após. Eles iriam ao monte e ali Jesus apareceria com a sua glória. E por isso ele estava dizendo que alguns dos que estavam entre os discípulos veriam a glória de Jesus, veriam uma representação, uma miniatura do que será a vinda de Cristo, como Jesus virá em glória e a representação dos mortos ressuscitados e daqueles que serão vivos, que serão transformados e arrebatados. Vamos ler esse texto na tela para você entender melhor. Desejado às nações, nós vamos responder aqui na página 336, por que apenas 3 apóstolos viram a transfiguração de Jesus? O Salvador notara a tristeza dos discípulos e desejara amenizar-lhes a mágoa com a certeza de que sua fé não fora vã. Como ele começou a dizer que ele em breve morreria, seria entregue, seria traído, ele quer agora fazer com que esses 3 discípulos que eram mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João, que eles tivessem a sua fé mais fortalecida. Nem todos, mesmo dentre os 12, podem receber a revelação
que lhes deseja fazer. Unicamente os 3 que lhe hão de testemunhar a angústia do Getsemane foram escolhidos para estar com ele no monte. Pedro, Tiago e João seriam aqueles que veriam sua angústia no Getsemane em alguns momentos adiante. E ele queria fortalecer esses 3 discípulos. Nem esses 3 discípulos estavam prontos para entenderem tudo aquilo que eles veriam, mas após sua morte eles então compreenderiam melhor. Jesus pede ao Pai que ele pudesse ser transfigurado em sua divindade diante daqueles 3 discípulos ou 3 apóstolos, para que eles pudessem, ao passar pelas angústias e tribulações que eles iriam passar no futuro, ao se lembrar desse evento, isso pudesse fortalecer a fé deles. Eles pudessem ter a certeza que Jesus era o Filho de Deus, que ele era poderoso, que ele era magnífico, e por mais que ele sofresse o que ele ia sofrer, eles precisavam crer nele. Por que apareceu para Jesus Elias e Moisés e não anjos de Deus santos? Então enviaram ao céu seus mensageiros de Jesus. Não anjos, mas homens que suportaram sofrimentos e tristeza. Como Jesus estava sofrendo, passando tristezas, Deus do céu envia pessoas que sabiam o que Jesus estava sentindo para o confortar, o consolar e conversar com ele. Estes estavam aptos a sentir como Salvador na prova de sua existência terrestre. Moisés e Elias foram colaboradores de Cristo. Esses homens, ou seja, os 2, Moisés e Elias, escolhidos de preferência a todos os anjos que rodeiam o trono, tinham vindo a conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da simpatia do céu. A esperança do mundo, a salvação de toda criatura humana, eis o assunto de sua entrevista. Então o que eles vieram conversar com Jesus? O vieram consolar, falar de sua morte e também falar da salvação de toda criatura humana, confortar, animar Jesus. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez sem pecado, para a salvação. Hebreus 9, 28. Pois virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 34. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos transladados. Então, se nós voltarmos para a pergunta 3 e fizermos de novo a pergunta, poderemos agora dar com clareza a resposta. O que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Viram no monte a representação em miniatura do futuro reino da glória, da vinda do nosso Senhor Jesus. Viu Moisés e Elias como representação dos salvos. Jesus esperava amenizar-lhes as mágoas com uma evidência de sua glória e os fortalecer a fé. Essa é a resposta que eu dei e que poderá ajudar você também no estudo da nossa lição. Nós vemos do verso 1 até o 8. Vamos pular agora para o verso 14, que diz: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, veja bem, Jesus estava no monte, ele subiu para o monte no pôr do sol, ele ficou toda aquela noite junto com os discípulos ali. E quando Jesus ele aparece transfigurado e aparece para os discípulos Moisés e Elias, os discípulos ou os apóstolos, Pedro, Tiago e João, acordam meio atônitos porque eles estavam ali naqueles momentos de vigília. Alguns momentos eles estavam acordados e outros momentos dormindo. Eles acordam com aquela glória e eles ficam meio estarrecidos, extasiados, sem saber o que fazer e sem saber o que falar. Dizem: olha, Senhor, seria bom que fizéssemos uma tenda para Elias e outra para Moisés. Com certeza entendemos que foi o Espírito Santo também que revelou isso para eles, porque como sabiam que se tratava literalmente de Moisés e Elias, não é mesmo? Então, olha só, eles não sabiam por certo o que aconteceu. Quando chegou a manhã, eles desceram, de manhãzinhas desceram do monte. E descendo do monte, eles encontraram os discípulos, outros 9 que tinham ficado lá embaixo, e viram numerosa multidão ao redor e os escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Alguma coisa tinha acontecido. Jesus, ao chegar, notou que os discípulos estavam estranhos. Olhando para os discípulos e para a multidão, olhou e notou que eles estavam discutindo com os discípulos. E aquelas pessoas, ao verem Jesus, correm para Jesus, começam a saudá-lo, alegre, querendo alguma coisa. Então ele interpelou os escribas: que é que discutisse com eles? E um dentre a multidão respondeu, antes de continuar: o que já tinha acontecido ali é que aquelas pessoas estavam sempre a todo momento atrás de Jesus. E Jesus tinha subido para o monte para ter um momento com os discípulos.
Mas o povo fazia o quê? Seguiu Jesus e encontrou ali no pé do monte apenas os 9 discípulos. Trouxeram ali um endemoniado, um filho de um homem, né, endemoniado, para que os 9 discípulos pudessem remover, pudessem expelir, expulsar aquele demônio. Mas eles não conseguiram. E com isso os fariseus, os escribas que estavam no meio da multidão, zombavam dos discípulos, dizendo: olha, tá vendo? Vocês são fanfarrões, vocês são falsos mestres, o mestre de vocês também é falso, de onde vocês podem expulsar esse tipo de demônio, tá vendo? E começavam a zombar dos 9 discípulos. Então Jesus, no verso 17, e um dentre a multidão respondeu à pergunta de Jesus: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. O que acontece aqui? Por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele homem? Vamos tentar responder essa pergunta. Nesse livro dos Reatos das Nações, na página 344, diz assim: as palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida. E a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte despertaram os ciúmes dos 9. Então olha só, os 9 discípulos que tinham ficado no pé do monte estavam cheios de ciúmes. Eles estavam tristes porque Jesus falava de sua morte, falava de frustrações. Eles não entendiam muito bem, não queriam perguntar a Jesus sobre aquele assunto porque era um assunto que não interessava muito para eles. Em vez de rebustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Foi nesse estado de sombras que empreenderam o conflito com Satanás. Para serem bem-sucedidos num combate assim, eles precisavam pôr as mãos à obra com um espírito diverso. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum, e humilhação da alma. Deviam esvaziar-se de si mesmo e encher-se com o espírito e poder de Deus. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé, fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reserva a sua obra, pode ficar eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Então veja, por que eu estou lendo isso aqui? Porque na sequência nós vemos que no verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. O verso 23, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus nota que aquele homem fala assim: se o Senhor pode, e demonstra ali com isso uma incredulidade. Jesus fala assim: o Senhor pode? Como assim o Senhor pode? Você não crê que eu posso operar a cura, em outras palavras? E o verso 24, imediatamente o homem notou que as suas palavras poderiam impedir a cura de seu filho, e ele então diz: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Por favor, não olhem para a minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Eu sei, eu creio que o Senhor pode curá-lo. As palavras de Cristo a respeito de sua morte haviam produzido tristeza e dúvida no coração dos discípulos. As palavras de tristeza sobre a morte de Jesus, as controvérsias entre eles de ciúme, atrapalharam eles de expulsar o demônio daquele homem. Então percebam, para se expulsar um demônio, Jesus disse que deveria acontecer alguma coisa a mais. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus então respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ou seja, eles precisavam expulsar aquele demônio, mas para isso eles precisavam ter um sentimento de humildade. Não poderiam estar entre eles com aquele sentimento de inveja, de ciúme. Não poderiam estar brigando, não poderiam estar ali
com tristeza em seu coração, precisavam confiar plenamente em Cristo, não poderiam nutrir entre eles aquele sentimento de que queriam ser exaltados. Percebam? Então, nós vemos aqui um ponto interessante. O nome de Jesus não é um amuleto, não é uma fórmula, não é uma manipulação de elementos, não é a fórmula que pode manipular os elementos sobrenaturais. Nós não podemos ter uma visão sacramental da palavra de Cristo. Os discípulos estavam ali falando, em nome de Jesus, saia, e o discípulo não foi expulso. O que estava acontecendo ali? O nome de Jesus não é um amuleto ou uma frase mágica que pode manipular os elementos sobrenaturais apenas com uma fórmula. Não, a pessoa que vai expelir um demônio, ele precisa ter uma vida consagrada, de oração, uma vida que esteja condizente com os princípios bíblicos. E para isso eu quero compartilhar com você algo que está aqui em Atos capítulo 19, a partir do versículo 13, um relato muito interessante que diz o seguinte: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Qual é o contexto aqui? Paulo, ele por meio do poder de Deus, ele fazia milagres e coisas incríveis, inclusive expulsar demônios. Então esses judeus exorcistas, eles oram para aquilo e falam, olha, nós descobrimos aqui uma nova palavra mágica, nós descobrimos aqui uma nova forma para manipular o mundo espiritual. Agora nós não podemos usar aquelas velhas fórmulas que nós usamos. Nós descobrimos uma nova, que é melhor. E a fórmula é citar o nome de Jesus Cristo. Assim nós conseguiremos ter poder espiritual sobre as trevas. Mas qual foi o resultado disso, desse texto que nós estamos lendo aí em Atos 19, verso 3 em diante? O espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e ferido fugiram daquela casa. Então perceba que o demônio, ele temia Jesus e os servos de Jesus, como Paulo. Quando as pessoas que tinham um relacionamento com Jesus invocavam o nome de Cristo para expelir demônios, os demônios temiam e fugiam. Então aqui, expulsar demônios em nome de Jesus não era uma fórmula, mas dizia respeito a um relacionamento íntimo com Jesus, uma vida condizente com seus princípios, como era o caso de Paulo e outros apóstolos, porque esses homens aqui tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica, como encantamento, e se deram mal. Não foram capazes de operar a expulsão dos demônios, e com isso ainda, eles foram então assim envergonhados naquele momento ali, tá certo? Então, aqui não tinha a ver com uma fórmula mágica. Não existe um poder mágico independente da vida de oração, uma vida correta e prática. Parte de quarta-feira com o título Quem é o Maior? Leia Marcos 9, verso 30 e 41. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre a sua morte e a ressurreição? Verso 30 em diante diz assim, e tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém a soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Pois bem, com esse ponto que nós lemos até agora, nós podemos responder a primeira parte da pergunta, que é o que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição. Então, do verso 30 ao 32, Jesus fala que ele seria entregue. Ou seja, isso dá a ideia de que ele seria entregue por alguém que conhecia ele, que ele seria entregue por um traidor. Alguém do grupo o trairia. E dá essa visão de traição, Ele fala que ele seria morto, algo que ele não tinha dito na primeira predição, e ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas os discípulos, como disse a lição aqui, não se interessaram muito, pois notícias ruins não geram discussão. Jesus, ao dizer isso, não só estava anunciando um fato e fazendo uma advertência, sabe? Jesus também estava fazendo um último apelo ao homem cujo coração se estava com aquele desejo de o trair. Era como se Jesus dissesse assim, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, Alguém aqui do grupo vai me entregar. E com isso Jesus não estava apenas anunciando algo, ele estava fazendo uma advertência para que o coração de Judas, que o traidor identificado, como diz aqui no Marcos 3,19, que era Judas, ele mudasse
a sua atitude, ele pensasse, fosse um apelo ao seu então coração. Então, para entendermos aqui agora a segunda parte da pergunta, nós vamos continuar a leitura lendo o texto para responder. Vamos ler a partir do versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Os discípulos estavam discutindo pelo caminho quem seria o maior no reino de Jesus. Eles pensavam que o reino de Jesus seria um reino terrestre e que eles ocupariam alguma função dentro desse reino. E quem deles ocuparia a função mais elevada? Seria Pedro, aquele que falava mais, que estava sempre à frente de todas as coisas, aquele que tinha dito que Jesus era o Filho de Deus? Seria Tiago, João e Pedro que subiam para o monte com Jesus, que entraram na casa com Jesus, no quarto da menina filha de Jairo que foi ressuscitada? Então existia essa intriga, essa briga entre eles, e Jesus queria remover isso para que quando ele morresse, quando ele partisse, quando ele ressuscitasse e subisse para o céu, os discípulos estivessem todos prontos para continuar a missão do Mestre. Verso 35. E ele, assentando, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-os nos braços, disse-lhes: qualquer que receber a criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então perceba, nós lemos o texto completo para nós termos a noção do que está dizendo ali. Primeiro, Jesus vai repreender os discípulos contra a questão de ser o maior. Nos ensinamentos de Jesus, a pirâmide do poder se encontra invertida, uma vez que, para a maioria de nós, os grandes são aqueles que se encontram no topo do poder. Usualmente, eles obtêm-o conservando por manobras fisiologistas e esquemas políticos cujo objetivo é a imposição de sua vontade aos outros. Jesus ele viveu e ensinou algo diferente. Grande é aquele que coloca o seu ombro na base da pirâmide para ajudar a servir e ministrar aos mais fracos. Que rei se deixaria crucificar por seu povo? Os reis e todos aqueles que são dominados pela sedução do poder sacrificam, na verdade, os seus súditos. Não são eles que se sacrificam, mas sim sacrificam os súditos. Que tipo de rei lavaria os pés de seus servos, como fez Jesus? Que governante livremente se associaria com os mais humildes membros da sociedade? Isso é o que diz Amin Rodor no livro Incomparável Jesus Cristo, e eu achei interessante porque isso resume muito bem quem é o maior. Por que Jesus queria ensinar verdadeiramente quem era o maior? Os discípulos não estavam interessados com os sofrimentos de Jesus, eles estavam interessados em quem seria o maior entre eles. Em Desejado a Todas as Nações, na página 306, na versão online, diz assim: havia nessas palavras uma solenidade e impressividade que os discípulos estavam longe de compreender. O que Cristo discernia não podia ver. Não compreendiam a natureza de seu reino, e esta ignorância era a causa aparente de sua contenda. A causa real, porém, jazia mais fundo. Implicando a natureza de seu reino, Cristo acalmaria temporariamente a questão. Isto, no entanto, não teria tocado no motivo básico. Mesmo depois de haverem recebido o mais pleno conhecimento, ter-se-ia renovada a dificuldade a qualquer questão de precedência. Assim sobreviria a ruína à Igreja de Cristo depois de sua partida. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem à grande controvérsia nos mundos de cima, trouxera a Cristo do céu para morrer. Jesus separa um tempo aqui para trabalhar com os discípulos essa questão, porque ele sabia que era a luta pelo poder elevado, que tinha levado Lúcifer a rebelar-se contra o céu e sendo expulso dali. Era aquele mal, aquele vírus no coração de Lúcifer que tinha feito Jesus vir a esse mundo e passar por todo o sofrimento. É isso que trouxera Cristo do céu para a terra para morrer. Então Jesus pega uma criança, coloca no centro e diz: quem não se tornar como essa criança, humilde, com facilidade de perdoar, criança inocente, não poderá entrar no reino dos céus. Jesus com a criança explica a questão da humildade. Vamos para a parte de quinta-feira para terminarmos com o título: O Homem Saudável
no inferno. Neste texto aqui diz, leia Marcos 9, 42 a 50, o que une os ensinos de Jesus nesta passagem. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois seres lançado no inferno. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então nós precisamos entender uma coisa. Jesus ele está se tratando aqui, de acordo com a lição, ele está usando uma hipérbole. Você sabe o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Jesus está contando uma história de forma exagerada para trazer um significado interessante. O Senhor usou a hipérbole, uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Se perder a mão, ou o pé, ou o olho é terrível, quanto mais desastroso deveria ser para um cristão levar alguém a pecar. Ora, é mais desastroso você levar alguém a pecar do que você perder uma mão. Então é melhor você entrar no céu sem uma mão do que você não ir para o céu, não é mesmo? Isso na verdade é uma figura de linguagem, é um exagero para dizer que é necessário lutarmos contra as nossas tendências e não atrapalhar a obra de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer com essa afirmação. Imagine se você chega no céu e você não encontra, e você vê lá várias pessoas sem pernas, sem braços. Isso vai contra o princípio bíblico, porque Jesus diz, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram tendo alguma deficiência ressuscitarão com um corpo incorruptível, sem corrupção, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Outros, aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, que tiveram alguma deficiência física, também serão transformados num abrir e fechar de olhos e terão o corpo transformado e subirão para o céu com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus, sem nenhuma imperfeição. Jesus não está querendo dizer aqui que a pessoa irá para o céu sem um membro, ou se alguém está pecando com a sua mão ou com o seu braço, que ele deve cortá-la. Não é isso que o texto está dizendo. O texto, Jesus está fazendo uso de uma linguagem exagerada para dizer àquela pessoa que ele deve sempre lutar para não pecar, buscar com todos os esforços controlar a sua mente, os seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, para não conduzir pessoas para a perdição. Segundo, a lição diz aqui também que Jesus não ensinou a existência de um inferno que arderá eternamente. A passagem contém um aspecto cômico. Pense em uma pessoa na cidade celestial com apenas um olho, um pé ou uma mão. Pense em pessoas com o corpo inteiro indo para o inferno. Não deveria ser o contrário? Tá vendo? Haverá alguém com o corpo perfeito no inferno? É uma comédia sobre um tema muito sério. Isso mostra que Jesus ilustrou a ideia como uma hipérbole. O pecado deve ser levado tão a sério que seria melhor perder a mão, o pé ou o olho do que pecar. Perceba, este é o ponto em questão aqui. O inferno terá consequências eternas, mas não o fogo em si. Os que se perderem não arderão para sempre, mas perecerão para sempre. Então, o fogo vai consumir a pessoa por completo e o resultado vai ser eterno, destruindo o pecado por toda a eternidade. Mas os resultados do fogo serão eternos. Não haverá fogo queimando eternamente a pessoa. Meu querido amigo, eu terminando aqui com você a lição, gostaria de levar você a pensar sobre essa questão da humildade. A lição em todos os aspectos trabalhou esse ponto. O ensinamento de Jesus para os discípulos se valeu do ensinamento de que eles deveriam considerar os outros superiores a si mesmos. Isso também foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Tudo que fizermos, precisamos fazer como fosse para Cristo. E é por isso que a lição, na parte de sexta-feira, trouxe o título: Em tudo que tiver desvantagem sobre os outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiência religiosa, estamos em dívida para com os menos favorecidos, e naqueles que tiver o nosso alcance devemos ajudá-los. Se formos fortes, devemos sustentar as mãos dos fracos.
anjos de glória que contemplam continuamente o rosto do Pai no céu, alegram-se em servir aos seus pequeninos. Se os anjos que estão nos céus gostam de servir, nós precisamos também servir aqueles que são menos afortunados, aqueles que têm dificuldades. Nós precisamos nos considerar humildes. Assim como João Batista, precisamos dia após dia dizer: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos lutar em prol da causa de Cristo. Que o nosso projeto na igreja, que o nosso propósito na igreja não seja querer ocupar os melhores lugares, as melhores funções, ao estar no topo, ao assumir departamentos mais que nós consideramos mais importantes, porque no reino de Deus todos são importantes semelhantemente. Tanto aquele que é o diretor, o ancião da igreja, como aquele que é o pastor, como aquele que é o diácono, assim também é importante aquela pessoa que faz a limpeza da igreja, assim é importante aquela pessoa que fica no som, assim é importante aquela pessoa que organiza as questões mais simples ali daquela localidade. Todas as pessoas têm a mesma função diante de Deus. Alguns têm um papel de maior responsabilidade, como o caso dos pastores ou anciãos, ou assim dizer aqueles que têm uma função mais elevada. Mas todos nós temos que dar conta a Deus de que nós precisamos alimentar entre nós a irmandade, a união, remover as barreiras que existem entre nós como cristãos e precisamos ajudar a obra de Deus a avançar. Tem por acaso você enfrentado lutas, dificuldades na igreja em que você congrega? Tem você enfrentado lutas e intrigas, brigas dentro do seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as pessoas que você convive? Em nome de Jesus Cristo, peça a Deus que lhe dê mais mansidão, desenvolva os frutos do Espírito Santo e que Ele possa ajudar você para que você possa estar apto a pregar o Evangelho de Cristo, assim como os discípulos estavam aptos para receber o Espírito Santo após a partida de Cristo no Pentecoste. Eles entenderam a mensagem de Cristo. Tardia, demoraram a entender, foi dificultoso para eles, mas eles entenderam. Que eu e você possamos nos firmar na presente verdade e possamos encher-nos do poder de Deus. Que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo nunca passarão. Que Deus abençoe você. Nós nos encontramos aqui na semana que vem para estudarmos um pouco mais.